Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos do trabalho de Evangelho, Vibração e Paz das quintas-feiras. Hoje, então, nós vamos ter a nossa amiga e companheira Rita Dadário, que vai falar Aprendemos com Jesus. Também fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vai trazer a mensagem. A prece inicial e final pelos nosso amigo Sérgio Soares, a vibração do passe por mim, Marcelo Volê, e a vibração das águas pela Vilma Capobianco. Então vamos aproveitar, fechar os nossos olhos, trazer um equilíbrio para o próprio organismo. Traz uma paz. Sempre ajuda quando colocamos na nossa mente a imagem de Jesus. Um Jesus assim, mais próximo, de braços abertos, sorridente, trazendo toda uma energia que você vai captando e te vai deixando cada vez mais tranquilo, com equilíbrio, com paz, trazendo no dia de hoje uma energia para receber das correntes vibratórias mais sublimes que nosso planeta tem, aquela energia do próprio Cristo. Assim, então, nós vamos começar nosso trabalho com a prece inicial, acompanhando o Sérgio Soares. Elevemos então o nosso pensamento ao mais alto, primeiramente em agradecimento por aqui poder estarmos todos reunidos, em nome do Cristo, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso guia. Que os mentores amigos, benfeitores espirituais possam nos acolher neste momento, sabedores que são das nossas necessidades, das nossas reais necessidades, nos harmonizando, nos fortalecendo para o dia a dia. Pedimos também que as nossas mentes se abram para tudo que aqui será dito e que essa lição de hoje possa perseverar em nossos corações. Com o coração assim aberto, envolvemos também a nossa querida Rita, que trará para nós as palavras, os ensinamentos da noite. E que a paz do Cristo seja a paz de todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, Sinal de Grandeza. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente só. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós,
É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tornar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Queridos irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco nesta noite. O tema que nos reúne hoje é um convite profundo e transformador. Aprendamos com Jesus. É mais do que um título, é um verdadeiro chamado. Em um mundo tão acelerado como o nosso, cheio de tensões, medos e incertezas, olhar para Jesus não é apenas lembrar sua história, mas trazer sua presença para dentro de nossas próprias vidas. E hoje vamos caminhar por alguns de seus ensinamentos e refletir sobre como aplicá-los na vida real, nos nossos relacionamentos, nas nossas dores, nas nossas escolhas e na nossa evolução espiritual. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. Essa resposta, tão simples e tão profunda, nos mostra que Jesus é o referencial máximo. Diante de seus ensinamentos, compreendemos que Jesus não é apenas o guia moral da humanidade, mas é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para seguirmos. Ele não veio apenas ensinar, ele veio viver o que ensinou, para que pudéssemos enxergar na prática o caminho do bem. Ele não trouxe apenas palavras belas, ele viveu cada virtude que nos ensinou. Com ele, aprendemos que transformar o mundo começa transformando a nós mesmos. Jesus não exigiu que fôssemos santos para começar a mudança, a nossa transformação. Ele dizia: segue-me. E seguir Jesus significa, antes de tudo, querer melhorar. E é indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. E para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível ajudá-la. Mas devemos evitar a queixa que desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Então, aprendamos com Jesus a tolerância. Esse é o primeiro ensinamento. E em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13, encontramos, abre aspas, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fecha aspas. Então, diante desse ensinamento, é impossível qualquer ação de conjunto sem a base da tolerância. Nenhuma ação coletiva pode existir
sem a presença dela. Quando trabalhamos junto a outras pessoas, com opiniões, ritmos e temperamentos diferentes, a convivência só se torna possível quando desenvolvemos a capacidade de compreender, aceitar e respeitar as diferenças. Por isso, somos convidados a aprender com Jesus, que viveu e ensinou a tolerância em todas as suas atitudes, acolhendo os enfermos, dialogando com os incompreendidos e orientando com paciência aqueles que ainda erravam. No livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 159, Emmanuel utiliza o próprio corpo humano como exemplo da lei de cooperação. Cada órgão, cada membro e cada sistema cumpre sua função em harmonia para sustentar a vida. Ele explica que se o estômago não tolerasse os excessos da boca, o organismo entraria em colapso. Se as mãos não atendessem aos comandos da mente, perderíamos a capacidade de agir. Se os pés se recusassem a sustentar o corpo, seria impossível nos movimentar. Em todas essas situações, a existência saudável depende da colaboração entre as partes. E assim também acontece na vida em sociedade. Assim como o corpo precisa de cooperação entre os seus órgãos, a humanidade precisa de tolerância entre as pessoas. Sem essa disposição de compreender o outro, torna-se impraticável construir ambientes de paz, construções comuns ou relações equilibradas. A mensagem, portanto, é um convite que aprendamos com Jesus a cultivar a tolerância com base da convivência e da verdadeira fraternidade. Então, aprendamos com Jesus a amar mais. O ensinamento central de Jesus é o amor. Não o amor romântico, nem o amor condicional, mas o amor fraternal, o amor que acolhe, que compreende, que serve e que perdoa. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros, ele não estava sugerindo um sentimento passivo, mas uma atitude ativa de benevolência. Aprendemos que o amor é a lei divina gravada na consciência. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos de Deus. Mas como amar na vida prática? Vocês sabem? Quando respiramos fundo e evitamos uma resposta agressiva, quando escolhemos acolher ao invés de julgar, quando ajudamos alguém sem esperar retorno, quando olhamos para uma pessoa difícil e lembramos que ela também é filha de Deus. É assim que nós aprendemos. E amar é enxergar o outro como espírito imortal, em processo de crescimento exatamente como nós. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, amando ao próximo como a si mesmo, conforme ensinado pelo Mestre Jesus. Também aprendamos com Jesus o perdão. Poucos ensinamentos são tão exigentes e, ao mesmo tempo, tão libertadores quanto o perdão. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes deverei perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, até 70 vezes 7. Sabemos que o perdão não é apenas um gesto moral, mas um mecanismo profundo de cura espiritual. Ele dissolve débitos, acalma corações, interrompe ciclos de sofrimento. Perdoar não significa concordar com o erro, nem esquecer magicamente o que aconteceu. Significa soltar o peso,
deixar de carregar a ofensa como uma pedra no coração. Jesus nos ensina que a paz só chega onde o perdão foi plantado. Então, esqueçamos-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E aprendamos com Jesus a humildade. Jesus, que poderia ter nascido num palácio, escolheu um estábulo. Ele, que poderia ter governado reinos materiais, escolheu servir. Ele lavou os pés dos discípulos e disse: o maior entre vós seja aquele que serve. Então, a humildade não é submissão, mas clareza. É saber quem somos, espíritos em progresso, aprendendo com cada queda e com cada vitória. Ser humilde não é diminuir-se, é não se colocar acima de ninguém. É reconhecer os nossos limites, aceitar ajuda, ouvir com atenção, evitar impor nossas verdades como donos da razão. E Jesus nos mostra que o humilde não é fraco, pelo contrário, o humilde é forte o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. Então, aprendamos com Jesus também a lidar com as nossas dores. O Espiritismo nos ensina que a vida é uma escola e que as dificuldades são lições necessárias ao nosso progresso. Jesus nos orientou: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ele não disse isso como poesia. Ele falou com conhecimento das leis divinas. Toda dor tem um propósito educativo. Toda perda tem espaço para um novo despertar. E toda prova fortalece as nossas almas. Então, Jesus nunca prometeu ausência de dor. Prometeu presença. Prometeu que não estamos sozinhos e nos convidou à confiança. Não se turbe o vosso coração. Basta entendermos que nada acontece por acaso, que ninguém sofre sem razão. Nenhuma lágrima é inútil. Tudo coopera para o nosso crescimento. Quando confiamos nisso, caminhamos de cabeça erguida, mesmo quando o caminho é muito difícil. E aprendamos com Jesus a viver no presente e com fé. Jesus dizia: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quantos de nós já gastamos energia imaginando sofrimentos que nunca aconteceram? Quantas vezes nos afastamos do momento presente por ansiedade ou por medo? Muitas vezes, não é? Então, Jesus nos ensina a viver o agora, o presente, pois é o único tempo real em que podemos agir, servir e transformar. E ele nos ensina a ter fé, não uma fé cega, mas a fé raciocinada que o Espiritismo resgata. A certeza de que Deus é justo, a vida continua, que os laços de amor não se rompem e o desencarne não é uma derrota e que tudo o que vivemos tem sentido. A fé, ela ilumina o caminho, a fé dá coragem, a fé é força criadora. Então, aprendamos com Jesus a servir. Jesus viveu para servir. Cada encontro, cada gesto, cada palavra que ele pronunciou tinha por objetivo amparar, curar e esclarecer. Ele não disse orai e esperai. Ele disse ide e fazei. Chamou-nos à ação. O serviço ao próximo é um dos pilares da evolução espiritual. Portanto, quando ajudamos alguém, não oferecemos apenas socorro, oferecemos esperança.
E cada boa ação é um investimento eterno. É luz que depositamos em nossas consciências. É paz que construímos dentro de nós mesmos. Então, meus irmãos, servir é a linguagem do amor em movimento. Aprendamos com Jesus a transformar o mundo, começando por nós. O Evangelho não é um livro de regras externas, é um convite à reforma íntima. Para muitos, reforma íntima soa como algo difícil, distante, mas Jesus nos mostra que ela começa com pequenas atitudes, como, por exemplo, um hábito que melhoramos, uma palavra que evitamos, um gesto de bondade que oferecemos, um orgulho que diminuímos, uma paciência que exercitamos. Não precisamos nos transformar da noite para o dia. Basta um passo de cada vez. A cada dia, um pouco mais de luz. A cada dia, um pouco menos de sombra. Jesus não quer perfeição imediata. Ele quer boa vontade e esforço da nossa parte. Quer que tentemos, que perseveremos e que confiemos. Em um dos trechos mais consoladores do Evangelho, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse chamado, ele ecoa até hoje. Ecoa para cada um de nós. Ecoa em nossas noites difíceis, nas preocupações silenciosas, nas aflições que ninguém vê, mas Jesus vê tudo. Tenham certeza. Jesus não nos promete solucionar tudo de imediato. Ele nos promete força, nos promete amparo, nos promete paz interior. E compreendemos que essa paz vem quando ajustamos a nossa vida à lei do amor. Em suma, meus queridos irmãos, aprender com Jesus não é apenas estudar seus ensinamentos, é vivê-los, é aplicá-los onde estamos, como estamos e com os recursos que temos. Ele nos convida diariamente a amar mais, a julgar menos, a servir mais, a ter fé, a perdoar, a transformar a nossa vida por dentro. Jesus não nos pede o impossível, ele nos pede o melhor que podemos hoje. Que possamos sair daqui com a decisão íntima de seguir um pouco mais os passos de Jesus. Que a cada manhã possamos lembrar o que Jesus faria nessa situação. E ao tentarmos responder com sinceridade e agir com coragem, estaremos caminhando rumo à nossa própria libertação, à nossa própria luz e ao encontro da paz que tanto buscamos. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de servir constitui por si só valioso prêmio. Que Jesus nos abençoe, que inspire nossos pensamentos, fortaleça nossos propósitos e nos envolva com seu amor inesgotável. Muita paz a todos. Vamos fechar os nossos olhos, buscar uma posição bem confortável, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. E vamos pedir, que nem a palestra, né? Vinde a mim a todos que estão fastigados, cansados. É o teu momento de pedir para o Cristo. Põe na tua mente como Cristo nos ama, como Ele nos ensina,
por ter vindo aqui pessoalmente a nos ensinar a viver melhor. Converse com Cristo. Enquanto vocês conversam, vou pedir para os mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanuvo, que possa nos envolver, trazendo toda uma energia, onde as servas de Clara de Assis, as servas de Maria, os franciscanos vão todos nos envolvendo. Nós vamos pedindo então aos médiuns que se colocam numa posição de receptação, para que esses mentores, também vindo do Hospital Alvorada, possam unir esses médiuns que já se prepararam desde essa quarta de madrugada, trazendo todo um lenitivo, uma energia, uma paz. E uma grande nebulosa aqui no salão se faz presente, espargindo luz para todos os cantos. E esses mentores envolvem com os médios para que comece então a prática desse passe misto de tanta energia que será doado, retirando todos os miasmas e ao mesmo tempo entrando essa luz tão maravilhosa no alto do nosso coronário, inundando a nossa mente e o cérebro, energizando os neurônios, criando novas sinapses, descendo para o frontal na altura da testa, equilibrando o hipotálamo, fazendo com que a nossa mente seja cada vez mais limpa, branda. O nosso pensamento é sempre chegar ao Cristo, com tanta harmonia, com tanta paz. E essa luz desce agora para o nosso laríngeo, na altura da garganta, que as nossas palavras construa esse alicerce edificante. Vai energizando esse centro de força, cuidando da glândula da tireoide, da hipófise. E as palavras por si só vão construindo a vida que nós queremos, de muita harmonia, de equilíbrio, de satisfação, de estar reencarnado com essa possibilidade de olhar, de ver, de falar, de amar. E a luz vai descendo para o nosso cardíaco, na altura do coração, massageando esse centro de força. E nós vamos nos libertando de todas as amarras, abrindo esse peito, esse cardíaco, envolvendo a todos nós aqui na frente, do lado esquerdo, do lado direito, de trás, numa única energia, como se nós nos abraçássemos junto a esses mentores, a todos nós, trazendo esse amor singelo do Cristo, puro, que nos nossos pensamentos só vem a palavra agradecer.
E desce essa luz agora para o lado esquerdo do nosso corpo, na altura do baço, é o esplênico. Funciona como um dínamo, um gerador de energia e ao mesmo tempo uma bateria. Então essa luz entra acumulando para que todo nosso sistema linfático, todo a nossa corrente sanguínea possa trazer todo um equilíbrio, uma sustentação. E essa luz agora vai para o gástrico, na altura do estômago, dissipando o acúmulo de energia comum, até por causa da nossa alimentação, horas em excesso, horas faltando, mas trazendo essa harmonia, esse equilíbrio. Descendo agora para o baixo ventre, no genésico, a luz vai descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, no cóccix. E ela vai envolvendo, crescendo, subindo numa forma de espiral, passando vértebra a vértebra, fortificando, indo até o humeral, chegando no bulbo. E uma explosão de luz vai se formando, podendo até ser com várias cores, formando arco-íris. E é nesse momento que os caravaneiros fraternos, um a um, nos leva aos nossos lares. É muito gratificante essa luz chegar aonde moramos, pela porta da frente, inundando todos os cômodos, a sala, a cozinha, os quartos, banheiros, fazendo toda uma limpeza, tirando todos os miasmas, energizando, dando equilíbrio aonde vivemos. Também levamos o nosso pensamento aonde trabalhamos, nosso local de trabalho, que possa ser abençoado, trazendo todo o equilíbrio, uma união entre liderados e liderantes, que os objetivos possam ser conquistados. Se porventura estamos em alguma mudança, que seja abençoado pelo próprio Cristo. Peça o que deseja, fala o que vai fazer, traga essa linha de raciocínio construtivo e se eleva cada vez mais, promovendo a caridade, sendo mais edificante, promovendo luz, não só a si mesmo, mas para todos ao seu redor. Voltamos aqui ao salão do Paz e Amor, muito mais energizados, equilibrados, e vamos direcionar agora as urnas lá na frente, primeiramente a dos encarnados, que cada equipe desses mentores pegam cada processo e desenvolva da melhor maneira possível o que é melhor naqueles que estão necessitados. Envolvemos agora as urnas dos desencarnados, que traga essa energia de paz, de luz, de satisfação, de ter percorrido nessa reencarnação valorosa de tantos tempos, chegando à verdadeira pátria, a pátria espiritual, com muita festa, sendo acolhidos pelos seus mentores, seus familiares, por toda essa organização. Que eles possam
cada vez mais estar felizes, porque estamos aqui trabalhando, sendo valorosos e com muita responsabilidade no amor em Cristo. E é assim então que nós agradecemos a todos esses mentores e vamos dando continuidade agora para a fluidificação das águas, acompanhando a Vilma. Vamos então, amigos, nos mantendo nessa sintonia amorosa com essas equipes responsáveis pela magnetização das nossas águas. São eles os índios, caboclos, pretos velhos, que retiraram da mata todas as substâncias necessárias para transformar a nossa água num poderoso medicamento, que deve potencializar qualquer tratamento que nós estejamos fazendo no campo físico. A ideia é que essas águas sejam ingeridas com responsabilidade, com disciplina, sobretudo antes de dormir, para que todos os tratamentos sejam continuados no desdobramento do sono. Que não nos falte o ânimo para continuar a caminhada, o estudo do Evangelho, porque toda cura se faz de dentro para fora, do espírito que reverbera no corpo. E que quando nós ingerirmos essa água, façamos uma prece, pensemos com otimismo, lembremos da imagem do Mestre Jesus, que sempre providencia o que nós precisamos, sempre atento às nossas necessidades, que nós possamos nos manter equilibrados e saudáveis ao longo de mais esta semana. Que assim seja. Elevemos o nosso pensamento uma vez mais em agradecimento por tanto que recebemos na noite de hoje, por essa paz que nos envolveu, esse fortalecimento, essa harmonia, essa luz. Que essa luz perdure por toda essa semana e que na próxima semana possamos aqui estar reunidos em nome do Cristo. Que assim seja. Aos recados finais, nós nos alertamos sempre de fazer o Evangelho no lar. Por que o Evangelho no lar? Toda religião é boa. A nossa religião espírita, codificada por Allan Kardec, ela traz as seguintes informações. Que a partir do momento que você está trabalhando na seara do Cristo, promovendo a caridade, edificando, você cria-se luz própria. E aí, você não consegue enxergar essa luz, você não consegue se enxergar, porque não é visível. Para que você possa passar pelas dificuldades e se elevar diante das dificuldades, a melhor maneira possível é você ter o seu santuário. O primeiro santuário é você mesmo, mas é difícil. E aí você precisa o teu lar ser santuário. Aí, inteligentemente, Kardec nos coloca isso do Evangelho do Lar. Que traga a sua casa a moradia do Cristo. Traga no Evangelho do Lar uma porta convidando o Cristo a ir no seu lar. E isso trará para você uma limpeza. Nós somos ainda muito falhos. Se a gente tivesse luz própria, e tivesse trabalhado tanto, muitos anos edificando, falando só as coisas boas, abraçando as pessoas, certamente a gente iria abraçar todos.
qualquer um na rua, e entender tudo, a nossa mente seria maravilhosa. Mas não somos isso. Temos preconceitos, temos diferenças. Então, a prática do Evangelho do Lar, esse convite que é uma vez, né, na semana, naquele exato horário, né, abrindo o Evangelho, é 15 minutinhos só, gente. Não passe disso, porque a espiritualidade, o próprio Cristo tem muito o que fazer. Ele não vai ficar meia hora, uma hora lá. Pode ter certeza. Mas aqueles minutinhos, você pode ter certeza que eles farão toda essa limpeza e te protegerá. Nós temos essa bênção. Por quê? Porque o próprio Cristo fala do nosso templo, do nosso onde nós conseguimos o reino de Deus, certo? Certamente não será nas igrejas suntuosas, o que for. Será dentro de onde nós moramos, até chegar dentro de nós. Aqui é um aprendizado, mas o maior trabalho vai ser no lar de vocês. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, até semana que vem. Amor em Jesus.